Tiago capítulo 1, nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições dentro desta carta. Na semana passada nós iniciamos uma série de exposições nessa carta que nós estamos chamando de Cristão à Moda Antiga. Cristão à Moda Antiga. Estamos aprendendo com Tiago como é um cristão à moda antiga. Nós vivemos tempos em que o Evangelho ele tem sido difundido e tem também, junto com essa difusão, sido pervertido, né? Em alguns casos, o Evangelho está alcançando outros lugares, outras pessoas, mas também em alguns momentos ele tem perdido a sua relevância, porque as pessoas estão deturpando o Evangelho. Não que o Evangelho se tornou irrelevante, mas porque as pessoas começaram a acrescentar ao Evangelho certos pensamentos, certas práticas que não têm as Escrituras como base, como fundamento. Muito disso tem a ver com um tipo de cristianismo cultural, uma ideia a respeito de Deus, muito de sincretismo, de paganismo, de ideias que vêm de outras matrizes que acabam sendo incorporadas pela igreja cristã como sendo coisas de Deus, sem nenhuma base das Escrituras. E é tão bom quando nós podemos parar e dar uma analisada na nossa vida, na nossa fé, algo que nos é recomendado pelas Escrituras frequentemente, a analisarmos a nossa fé para ver se nós estamos de fato na fé, nessa fé que a Bíblia chama de fé bíblica, nessa fé que a Bíblia chama de fé evangélica, não evangélica no sentido de uma religião, mas evangélica no sentido que começa no Evangelho, tem base no Evangelho. Judas, inclusive, o meio-irmão de Jesus, também irmão de Tiago, vai escrever uma pequena cartinha, lá no finalzinho já do Novo Testamento, a última carta antes do Apocalipse, uma cartinha muito pequena, em que ele diz que ele tinha a intenção de falar a respeito daquilo que nós compartilhamos sobre a salvação, mas ele encontra uma necessidade ainda mais urgente. Ele diz: eu precisei escrever a respeito da defesa da fé, e ele começa a falar a respeito de coisas que estavam sendo deturpadas no meio da igreja, em que precisava se levantar para ir contra e voltar então para essas bases. A Bíblia fala muitas e muitas vezes a respeito disso, de nós fazermos essa autoanálise e de olharmos para a nossa fé. Tiago nos apresenta aqui uma fé robusta, nos apresenta um cristianismo fiel, um cristianismo do qual nós precisamos estar sempre observando e voltando a essas bases antigas. O novo evangelho é o velho evangelho, as boas novas continuam sendo ainda o velho evangelho, aquele que foi pregado pelos apóstolos, aquele que tem sido pregado há gerações, defendido por um remanescente fiel, que tem preservado as Escrituras Sagradas e a fidelidade nas Escrituras Sagradas ao longo de toda a história da igreja, sem modismo, sem invenções. O mesmo evangelho pregado pelos apóstolos é o evangelho que nós precisamos defender, mas é importante nós voltarmos então para essas bases. Tiago nos traz aqui muitos elementos para nós testarmos a nossa fé. A carta de Tiago é uma carta que aponta para vários testes, para o teste da empatia, para o teste das perseguições, para o teste da oração, para o teste da intimidade, para o teste da consciência, para o teste de como nós usamos a nossa boca, como nós usamos o nosso corpo. Então Tiago vai mostrando vários testes dos quais nós precisamos olhar e submeter a nossa própria vida para ver se de fato estamos na fé. O texto que nós vamos meditar hoje, novamente o capítulo 1, versículo 1. Tiago 1:1 diz assim a palavra do Senhor: Tiago, servo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Vamos orar, queridos. Te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra, sempre fiel, sempre transformadora, sempre relevante, sempre nova diante de nós. Pedimos que o Senhor nos dê condições, mais uma vez, de, ao nos aproximarmos da Tua palavra, sermos por ela impactados, transformados, modificados. Que possamos nessa noite, Senhor, fazermos uma autoavaliação da nossa fé, da nossa vida, à luz dos princípios da Tua palavra, à luz daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Pedimos a assistência do Teu Espírito Santo, como sempre fazemos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Na semana passada nós demos introdução então a essa série de mensagens, olhando para esse personagem, olhando para Tiago. Quem é esse Tiago? E como vimos, Tiago é esse meio-irmão de Jesus,
que a princípio, como os demais irmãos, não criam em Jesus, não acreditavam que Jesus era de fato Deus, que ele era de fato o Messias, e em determinado momento até mesmo, juntamente com a sua família, quer tirar Jesus de um determinado lugar, porque dizia que ele estava com a cabeça fora do lugar, que ele estava meio malucão. Esse Tiago que passou a vida inteira ao lado de Jesus, e durante o ministério de Jesus, negando o ministério de Jesus, não reconhecendo o ministério de Jesus, mas quando Jesus morre, ressuscita, ele aparece para este Tiago, que vem a se converter. Então nós vemos lá em Atos capítulo 1, esse Tiago, juntamente com os demais apóstolos e os discípulos de Jesus, esse Tiago que outrora não cria em Jesus, agora está ali, congregado, orando, aguardando a manifestação do Espírito Santo, como Jesus havia prometido. Esse Tiago que em outro momento vai se tornar então uma grande liderança na igreja primitiva, na igreja de Jerusalém, ao ponto de em determinado momento, como nos diz o apóstolo Paulo lá em Gálatas capítulo 2, ele se torna o principal. Quando ele fala a respeito das colunas da igreja em Jerusalém, ele fala de Tiago, Pedro e João. Tiago então assume a primazia. As listas que nós encontramos nas escrituras, elas não estão simplesmente ali numa disposição bonitinha ou ao acaso. Ali aponta para essas informações que dentro da cultura fica mais fácil a gente entender de primazia, como nós vimos na série a respeito dos 12 apóstolos, quando o nome de Pedro aparece ali como o primeiro, não sendo o primeiro a ter sido chamado por Jesus, mas porque ele se tornou dentro daquele grupo de discípulos o cabeça entre os discípulos, aquele que seguia Jesus em todos os lugares e que inclusive seria responsável por auxiliar os apóstolos quando Jesus houvesse morrido e ressuscitado e assunto aos céus. Jesus disse isso de maneira clara para ele. Ele disse: olha, quando você se converter, Pedro, ajude aos seus irmãos. E nós vemos então lá na lista dos apóstolos Pedro figurando como o primeiro, como o principal dos apóstolos. Lá em Gálatas, então, capítulo 2, nós vemos aí essa pequena listinha de Tiago, Pedro e João, como sendo as colunas da igreja. Naquele momento, então, Tiago já havia assumido a primazia como coluna da igreja. Aquele que em outro tempo sequer cria em Jesus, achava que ele estava maluco, teve um encontro com Jesus e se torna aí uma grande coluna. Nós vemos então a respeito desse Tiago, na semana passada, que é o autor do nosso texto. E aqui nós vamos agora meditar nas palavras de Tiago, naquilo que Tiago escreve, como ele escreve e para quem é que ele escreve. E aqui nós vemos um pouco a respeito de identidade. O versículo 1 é um versículo que aponta para a identidade. Você saberia responder quem é você? Você saberia responder quem é você? Se alguém perguntasse para você assim, quem é você? Você saberia responder? Qual seria a sua resposta? É claro que nós sabemos também que essa resposta ela está condicionada ao lugar ou a quem pergunta. Porque, digamos que você está numa vizinhança em que as pessoas não te conhecem, mas conhecem a sua família. E alguém pergunta para você, quem é você? Aí você fala, bom, eu sou filho de fulano de tal, eu sou neto de fulano de tal. E a pessoa vai dizer assim, tudo bem, agora eu entendo. Porque ali naquele contexto, essa parcela da sua identidade importa. Quando você está, por exemplo, vendendo alguma coisa e alguém chega por perto e fala assim, quem é você? Eu falo, não, eu sou o proprietário desse negócio que está sendo vendido. Ali, aquela circunstância, essa faceta da identidade é o que fica à mostra. Eu lembro que tanto quando o Mateus, quando a Sofia nasceram, mais recentemente o Mateus, a Maiara ficou lá no hospital e em determinado momento eu saí do hospital, o Mateus já tinha nascido e eu tinha que voltar para ficar como acompanhante ali da Maiara. E quando eu cheguei ali na portaria, eu disse que eu ia para o quarto da Maiara e me perguntaram, quem é você? E eu disse, eu sou o pai da criança. Então ali eu apresentei uma das facetas da minha identidade. É claro que essas coisas apontam para partes da nossa identidade. O problema é que existem pessoas que acabam formando a completude da sua identidade em coisas como essa. Por exemplo, quando se fala a respeito de Mark Zuckerberg. Conhece Mark Zuckerberg? Quem é o Mark Zuckerberg? Quem é? É o dono do Facebook. Já está associado a identidade dele a algo que ele fez. Alguém fala, sei lá, Thor Batista. Lembra do Thor Batista? Quem que é? É o filho do Eike Batista. Então ali é uma identidade. Não estou dizendo que eles que se identificam assim, mas a gente acaba identificando eles assim. E acaba que existem pessoas que definem a sua identidade a partir de partes da sua identidade. E fazem com que a sua vida circule em redor ou ao redor daquela área específica que não deveria ser o máximo da sua vida, mas acaba sendo o tudo da sua vida. Quem é você? Como você se definiria?
Tiago faz uma definição de si mesmo aqui. E ele aponta para 3 características das quais nós precisamos pensar ao pensarmos sobre identidade. Nós precisamos estar conscientes de 3 coisas quando nós falamos a respeito de identidade. E essas 3 coisas são a nossa relação com Deus, a nossa relação conosco e a nossa relação com o próximo. A nossa relação com Deus, por exemplo, ela pode ser uma relação de submissão ou de desprezo. Podemos viver debaixo das ordenanças do Senhor, de um relacionamento com Deus, ou simplesmente ignorarmos a presença de Deus nesse mundo e vivemos à parte dela, alheios a ela, sem pensarmos a respeito dela. No que diz respeito a nós mesmos, nós podemos ter uma postura conosco de egolatria, ou uma postura de egoísmo, que é aquela que pensa só em si mesmo. Essa é a tônica desse mundo. É isso que a cultura fala, é isso que as canções falam, inclusive até as músicas evangélicas das paradas de sucesso apontam sempre para isso, de o quanto nós somos bonitinhos, fofinhos, o quanto Deus nos deseja, o quanto Deus nos quer, e tira a gente dessa posição de que nós é que devemos desejar a Deus, nós é que devemos buscar a Deus, mas Deus acabou se tornando um grande desejador do ser humano, e a gente se sente o máximo, porque Deus nos deseja, Deus nos quer, Deus nos ama, aquele negócio todo, e tiramos o foco da nossa dependência de Deus, e em alguma medida, parece que Deus é que depende da gente. Há inclusive pessoas que vão dizer que Deus depende da gente para manifestar os seus planos sobre a terra. Não, Deus usa sim a igreja, Deus usa os seus filhos para que os seus propósitos aconteçam na terra, mas Deus não depende de nós. A vontade de Deus se manifesta conosco ou apesar de nós. Deus não depende de nós. Mas vivemos num tempo em que as pessoas estão olhando tanto para si, que até mesmo a igreja tem pregado essa egolatria, esse egoísmo, colocando Deus em submissão à nossa vontade, em submissão aos nossos pedidos, ou em submissão à nossa obediência, à nossa oferta, ao nosso serviço. Deus está em submissão, Ele é obrigado a fazer. As pessoas vão pensando então nessa visão egolátrica, isso não só no Evangelho, mas principalmente fora. Aquilo de faça aquilo que te faz feliz, aquilo que te faz bem, é esse pensamento sempre de apontar para si mesmo. Então nessa relação conosco, nós podemos ter essa relação de egoísmo, ou podemos ter uma relação de vitimismo. É aquele que olha para si também e se acha o pior de todos, o mais desgraçado de todos, que não é digno de compaixão alguma, de amor algum, que se autodeprecia, que fica naquela autocomiseração, sabe a autocomiseração? Fica remoendo pena de si mesmo, dó de si mesmo, e começa a estruturar toda a sua identidade debaixo desse vitimismo. Eu sou assim porque eu nunca fui amado, eu sou assim por tantos e tantos problemas que eu tive na minha vida, e a identidade do indivíduo fica circunscrita dentro de uma visão vitimista ao seu respeito. Ou nós podemos ter uma visão humilde ao nosso respeito, e por que não dizer realista, de entendermos que de fato nós necessitamos da misericórdia de Deus, mas de nos lembrarmos que nós fomos criados à imagem de Deus, e isso é muita coisa, mas tem que tomar cuidado com o seu coração. Aquele que está ali dentro de uma pressão, dizendo eu não sou nada, eu não sou ninguém, pode olhar para si e dizer, não, eu fui criado à imagem de Deus, eu fui criado para espelhar a glória de Deus. E aquele que se acha demais precisa voltar para esse mesmo texto e dizer, eu fui criado à imagem de Deus, eu não sou Deus, eu sou a imagem de Deus, eu não sou Deus, Deus está acima de mim. Então pensarmos humildemente a nosso respeito, é possível. E na relação com o outro, nós podemos ter uma relação de desprezo ou competição, nós podemos ter uma relação de indiferença, não faz a menor diferença se ele está bem, se ele está mal, se ele precisa de ajuda, se não precisa de ajuda. Podemos ter uma relação de empatia pontual ou continuada, ou podemos ter também uma relação de dependência, gente que faz da sua identidade dependente de um relacionamento, dependente da aprovação da sua família, dependente de alguém. Então essas 3 áreas da vida apontam para estruturas que regem a nossa identidade. E o cristão à moda antiga é esse que está consciente dessas 3 áreas e pensa de maneira adequada a respeito delas, a respeito da sua relação com Deus, a respeito da sua relação consigo mesmo e a respeito da sua relação com o próximo. A primeira expressão que nós vemos aí em Tiago capítulo 1, versículo 1 é Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo.
Aqui nós vemos Tiago apontando para a sua identidade, começando em Deus. Deus é o ponto de partida. Não é o que os outros pensam que é o ponto de partida. Não é nem a minha própria autoimagem o ponto de partida. Deus é o ponto de partida. Precisamos entender, queridos, que a nossa identidade, ela está relacionada com o nosso relacionamento com Deus. Se o temos de forma consciente ou se não o temos. Isso vai apontar para a nossa identidade, porque afinal foi para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados para ser a imagem de Deus. Nós fomos criados como a imagem de Deus e para ser a imagem de Deus, para manifestar a glória do Senhor onde quer que nós vamos. E o que significa ser a imagem de Deus? Significa que quando alguém olhar para nós, precisa enxergar Deus. Ser a imagem de Deus nada mais é do que representar a Deus da melhor maneira possível, da maneira mais clara possível. Será que quando alguém olha para nós, pode dizer que nós representamos a Deus? Quando ouvem as nossas palavras, quando percebem as nossas atitudes, quando nós estamos administrando as coisas criadas por Deus, que Ele nos deu para administrar, como responsabilidade, será que Deus está sendo visto? Nós fomos criados para isso. E Tiago começa apontando aí a sua identidade para isso, para Deus como sendo o início, para Deus como sendo o princípio de todas as coisas. Muitos vão tentar formar a sua identidade desconsiderando o relacionamento com Deus. Há aqueles que querem formar a identidade de acordo com a sua própria vontade, com o seu próprio coração, e aí estudam e desenvolvem uma carreira para ser alguém na vida. Já ouviu isso? Você tem que estudar para quê? Para ser alguém na vida. Ou seja, a sua identidade está relacionada, é isso que a pessoa está dizendo sem pensar, a sua identidade está relacionada com o seu nível de educação formal. É óbvio que essa educação formal constrói uma parte da nossa identidade. O problema é quando a gente não entende que a nossa identidade tem que começar em Deus e não nos nossos próprios esforços, e não na nossa própria tentativa de apontar para um caminho e decidir um caminho. A nossa identidade precisa começar em Jesus, em Cristo. Há outros em que apoiam a sua identidade na busca de superar as expectativas de alguém. Há pessoas que fazem da sua vida uma tentativa de agradar os pais, de dar uma resposta aos pais. Há filhos que se colocam debaixo de uma escravidão de futuro, de planos e de projetos que não são os seus, não são aquilo que foram criados para ser por Deus, e muito menos aquilo que querem ser, mas aquilo que papai e mamãe sempre quiseram. Aquela forma de ter o casamento, aquela carreira, aqueles sonhos, aqueles projetos, começam a procurar sonhos e pensamentos que são dos outros, a fim de estabelecer uma identidade, mas essa identidade é baseada em outro. Nós vivemos numa sociedade que tem tentado em todo momento extrair esse componente de identidade em Deus do debate público, em que as pessoas estão cada vez mais dizendo: olha, sua religião é na esfera privada. Aquilo que você crê não deve entrar em ação em outras áreas da sociedade. Isso é a sua área privada. E infelizmente muitos cristãos estão pensando assim. Cristianismo não tem nada a ver com vida pública. Tem muitos cristãos que estão tentando fazer uma vida que é uma vida separada, em que religião ou relacionamento com Deus só é mais uma parte da sua identidade social. Quem é você? Bom, eu sou um professor, eu torço para o Corinthians e eu sou evangélico. Então, a religião, o relacionamento com Deus passou a ser só mais uma parte de identificação social. Enquanto que quando olhamos para as Escrituras e pensamos naquilo que Deus nos diz, que os apóstolos nos dizem, que os profetas nos disseram, nós vamos ver que o relacionamento com Deus é a estrutura da nossa identidade. É a partir deste relacionamento com Deus que nós nos tornamos qualquer outra coisa. Todas as áreas da vida estão ancoradas sobre esse alicerce de Deus. Quando nós entendemos isso, queridos, que a vida não é possível de ser desassociada da nossa relação com Deus,
que inegavelmente, aquele que se relaciona positivamente com Deus, vai ter isso repercutindo em todas as áreas da sua vida, e aquele que se relaciona negativamente com Deus, vai ter isso repercutindo em todas as áreas da sua vida, que nós não conseguimos tirar essa parte de quem nós somos, porque nós somos por essência adoradores, somos por essência servos de alguém ou de algo. Toda a nossa vida vai caminhar apontando para esse serviço, caminhar apontando para essa escravidão, seja ela consciente ou inconsciente, seja ela consistente ou inconsistente. Há muitos que dizem eu creio em Deus, e falam isso conscientemente, mas vivem inconsistentemente, incoerentemente, negando a Deus nas suas palavras, negando a Deus nos seus atos, negando a Deus nas suas escolhas, negando a Deus nos seus desejos. Há coisas que deseja e que expressa como desejo, que nega completamente quando diz eu creio em Deus. A nossa vida precisa começar em Deus. E Tiago diz, eu estou com a minha identidade sendo mostrada aqui nessa carta, eu estou me apresentando como alguém que depende de Deus, numa relação de serviço. Ele diz, Tiago, servo de Deus. Tiago nessa posição de servo. Na relação com Deus, Tiago diz, eu sou servo. Na relação com Deus, eu sei quem é que manda. Na relação com Deus, eu sou servo. Tiago vai apontar então para essa realidade que nós já vemos inclusive em outros textos, de que nós vamos servir a alguém, nós vamos servir a alguma coisa. Se não servirmos ao Deus Criador de todas as coisas, seremos servos de alguma coisa. E há muitos que são servos dos prazeres, que só fazem aquilo que lhes satisfaz, que só faz aquilo que lhes faz bem. Inclusive essa frase que eu disse há pouco, faça o que te faz feliz, aponta exatamente para isso. Porque existem coisas que são corretas, coisas que são justas, que não vão trazer felicidade no primeiro momento. Coisas que inclusive vão colocar a gente talvez até em problemas. Se a gente depender só do coração desejoso por prazer, nós só vamos tomar decisões egoístas. Aquilo que te faz bem. Há muitos que são escravizados pelo prazer. Há outros que são escravizados por vícios. Diz, eu não consigo parar com isso. Eu não consigo. Há outros que são escravizados pela aparência. E quanto mais nós vamos nos aprofundando em temas como esse, mais nós vamos percebendo o quanto o nosso coração não é livre como nós imaginamos que é. Se alguém falar para você, parece que você deu uma engordada, né? Nossa, você está magro demais. Nossa, como é que você está feio, mal arrumado. Isso faz alguma diferença no seu coração? Nós vivemos um tempo em que as pessoas estão entrando em depressão porque não têm curtidas nos seus posts, nas suas fotos. No tempo em que é preciso muito filtro nos aplicativos para parecer o melhor possível, para ganhar elogios, para que alguém vá lá e escreve lindo, linda, como você está bem, bonito, que família agradável, que ambiente legal, como eu estou feliz por você estar se sentindo tão bem. Em que as pessoas estão precisando em todo o tempo de afirmação de como elas estão bem diante dos seus próprios olhos. Pessoas que são escravas dos seus próprios desejos e escravas dos elogios da autoimagem. Tiago é alguém que está consciente de que ele é servo. Ele é servo de Deus. Não é servo de si mesmo. Não é servo dos seus próprios pensamentos. Ele é servo de Deus. E que Deus é esse? E é importante nós perguntarmos que Deus é esse. Porque de novo vivemos um tempo em que Deus está sendo pintado, demonstrado com muitas características, algumas que não são sequer bíblicas. Deus está sendo apresentado por muitas pessoas de maneira a amputar uma parte do seu caráter, dando um alto valor a uma parte do seu caráter e fazendo de Deus um ídolo, fazendo ou tirando de Deus só aquilo que para mim funciona. Aqueles que dizem Deus é justo, quando necessitam que algo seja feito em seu favor, que puna alguém. Eu creio que Deus é justo, Deus é justiça, mas o seu desejo é: eu creio que aquela pessoa que me fez mal tenha algum tipo de problema na vida, porque Deus é justo.
Há outros que estão fazendo coisas que não deveriam fazer, que sabem que não deveriam fazer, e vão dizer: mas Deus é misericordioso, mas Deus é bondoso. E amputam a parte de justiça de Deus, do caráter de Deus, para se apegarem a algo que lhe traga algum tipo de conforto de alma, de emoção e de sentimento. Quem é o Deus que nós servimos? Tiago define o Deus a quem ele serve. Ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A NVI não é muito feliz nessa tradução. O texto original fala de Tiago, de Deus, e ele fala: Tiago, Deus, Senhor, Jesus Cristo. Não tem esse e do, não tem essa quebra. É algo como Tiago, servo de Deus e Senhor Jesus Cristo, ou do Deus e Senhor Jesus Cristo. Tiago aponta claramente para o Deus a qual ele está servindo. Mas ainda que você queira, de repente, se manter na tradução como está, Tiago está no mínimo equivalendo Deus, o Pai, a Jesus, dizendo que Deus e Jesus são Deus em igual divindade e caráter. E por que é importante isso, queridos? Porque nós sabemos que existem parâmetros. Quando nós lembramos e nos identificamos com pessoas que adoram a Jesus, nós nos lembramos que esse Jesus nos deu instruções, que esse Jesus nos deu modelos de vida, e que Ele mesmo colocou-se como o próprio referencial. Pedro vai dizer nas suas cartas, nas duas cartas, que Jesus nos deixou exemplo. Jesus viveu não só de maneira justa ao Pai, por amor ao Pai, mas também para nos estabelecer o exemplo de vida. Em Cristo, nós vemos quem Deus é e quem o ser humano deveria ser. Jesus tem uma vontade, Jesus tem instruções, Jesus tem palavras, e é estas palavras que nós devemos ouvir. Não um Deus criado pela nossa própria cabeça, não um Deus criado pela cultura, não um Deus criado pelas mídias sociais. Às vezes acontecem alguns debates por aí, e aí você vê os crentes debatendo, um tomando partido de um lado, outro tomando partido de um outro, cada um usando os textos à sua própria maneira para defender a causa X ou a causa Y, fazendo para si um Deus que lhe cabe no bolso, um Deus de acordo com o gosto do freguês. Quando nós entendemos que é Cristo o nosso referencial, precisamos correr para as palavras de Cristo, abrir mão dos nossos próprios pensamentos, da nossa própria construção de quem é Deus, e nos atentarmos àquilo que as Escrituras dizem, aquilo que Jesus disse a respeito de Deus. Hebreus vai nos dizer que Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Nós vemos na pessoa de Jesus, nas palavras e na vida de Jesus, quem de fato Deus é. O Tiago está dizendo: eu sirvo a Deus. E que Deus é esse? Esse Deus é Jesus. Eu olho para Cristo. E não só isso, ele diz: eu sou um servo. Eu sei quem é que manda. Quem manda é Ele, eu obedeço. Eu sei quem é que dita as regras. Não sou eu que estabeleço os caminhos, é Ele quem diz o que eu devo fazer. Não sou eu que estabeleço os planos, é Ele que me diz quais são os planos. Não sou eu que digo: Senhor, essa é a minha vontade. Ao contrário, eu digo: Senhor, qual é a tua vontade? Eu sei na relação quem é o Senhor, quem é o servo. Como nós vimos na semana passada, essa identidade não se baseia no status. Tiago não está dizendo: eu sou o meio-irmão de Jesus. Tiago não está dizendo: eu sou o grande líder da igreja primitiva. Tiago está dizendo: eu sou servo do Senhor. Já viu aquela expressão? Você sabe quem está falando? Já viu essa expressão? Realmente as pessoas querem arrogar para si algum tipo de status ou título que lhes dê base para dizer o que estão dizendo. Há algum tempo atrás, quando eu morava em Belo Horizonte, tive a oportunidade de viajar por alguns lugares. Em determinado lugar nós nos encontramos com um dos apóstolos, os grandes apóstolos conhecidos no Brasil, não vou dizer nem a cidade porque fica fácil de identificar. E estávamos ali e eu estava meio de lado, e de repente veio uma pessoa que reconheceu o indivíduo e chegou correndo para ele e disse: pastor, posso tirar uma foto com o senhor?
Ele virou, ele estava assim de costas, a pessoa veio falando, ele virou assim, num olhar só, apontou o dedo e disse assim: pastor não, apóstolo. E foi embora. Foi embora. Alguém que precisa bater no peito e dizer: reconheça a minha patente, reconheça quem eu sou. Isso acontece no meio cristão hoje. Gente que precisa bater no peito e arrogar para si algum tipo de status. Isso acontece na vida comum. Gente que diz: você sabe, filho, de quem eu sou? Você sabe quem é a minha família? Você sabe o que eu fiz nessa empresa? Com quem você acha que você está falando? E apontam para uma identidade que é baseada no ego. Tiago está dizendo: a minha identidade é baseada no serviço a Deus. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Sou servo. Não é só Tiago que fala sobre isso, mas o apóstolo Paulo. Se você quiser abrir comigo lá em Romanos capítulo 1, Romanos 1, nós vemos a apresentação do apóstolo Paulo de maneira muito semelhante. Romanos capítulo 1, verso 1. Romanos 1:1. Paulo dá também o seu pedigree. Ele diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo diz: eu sei quem eu sou. Ele diz: eu sei a quem eu pertenço. Sou Paulo, servo de Cristo Jesus. A mesma palavra que Tiago usa lá no primeiro capítulo. Palavra doulos, que significa escravo. Paulo diz: eu sei de quem eu sou. Eu sei a quem pertenço. Eu sou Paulo e pertenço a Cristo. Mas também fui chamado para algo. Paulo está mostrando que sabe da sua identidade. Ele diz: eu sou servo de Jesus e fui chamado para ser apóstolo. A palavra apóstolo é aquela que nos aponta para alguém enviado. Tiago, nesse contexto, também é um apóstolo. Tiago é um enviado para determinada missão, a missão de cuidar da igreja do Senhor. Paulo diz: eu sei quem eu sou, e o que me define na verdade é essa identidade com Cristo, de que eu sou servo de Cristo, e este serviço a Cristo está sendo demonstrado em algo que Ele me chamou para fazer. Ele me chamou para ser apóstolo, me chamou para ser um enviado. Enviado com qual propósito? Finalzinho do versículo 1, ele diz: separado para o evangelho de Deus. A ideia é enviado para anunciar o evangelho. E qual evangelho? O evangelho de Deus. Não é o meu evangelho, não é a minha versão do evangelho, não é o evangelho da prosperidade, não é o evangelho do coach, não é o evangelho de nenhuma outra matriz, senão o próprio evangelho de Deus. Veja, aqui também uma definição de identidade, porque o importante é a gente saber a quem a gente pertence e para que a gente foi feito. A quem nós pertencemos e qual é o nosso propósito, o que é que Deus nos chamou para fazer, porque a nossa identidade está diretamente ligada à nossa missão. O nosso propósito também está enclausurado a essa identidade. Por que é que Deus nos criou? Com qual propósito Deus nos criou? Eu já disse no início, Deus nos criou à sua imagem, ou seja, Deus nos criou em relação com Ele, para expressar a imagem dele. Ou seja, você é servo de Cristo para alguma coisa. Você é a imagem de Deus para ser a imagem de Deus. Foi assim que Deus nos criou. E não só assim Deus nos criou, como assim Deus nos resgatou. Quando Deus chama Israel para ser o seu povo, nós vemos lá em Deuteronômio Deus dizendo ao povo por que é que eles eram povo. E Deus diz: para que vocês sejam como uma luz no meio das demais nações. Para que eles olhem para vocês e digam: não existe um povo que teme a Deus como esse. Para que eles olhem para vocês e percebam a bondade de Deus sendo manifesta em vocês, como um referencial, como um modelo da imagem de Deus. Para que em qualquer lugar que estejamos, Deus seja visto em nós. Não só isso, nós vemos também, abre aí mais para frente, 2 Coríntios capítulo 2, um texto que a gente conhece muito bem, repete de cor, 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios 5,
2 Coríntios 5, verso 17. Você lembra muito bem desse texto? Que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram, eis que surgiram coisas novas. Mas o texto não para por aí. Verso 18: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Paulo está dizendo: nós fomos resgatados por Cristo e recebemos uma nova identidade. Nós somos uma nova criação, nós somos uma nova coisa, e essa nova coisa é algo para um propósito. Qual o propósito? Anunciar a glória de Cristo, chamar a se tornar também alguém aliançado com o Senhor. Abre lá 1 de Pedro capítulo 2, vamos passear aí pela Bíblia. 1 de Pedro capítulo 2, um dos meus textos preferidos, um pouquinho para frente aí de Tiago, próximo livro logo após de Tiago. 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, falando de novo sobre identidade e propósito. Verso 9 diz: vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. De novo, identidade e propósito. Vocês foram feitos povo, com que propósito? Anunciar. E como é que nós anunciamos? Nós anunciamos de duas formas: sendo e falando, demonstrando com a nossa vida a glória do Senhor e falando, e as duas coisas caminham juntas. Eu preciso falar daquilo que eu vivo, e eu preciso viver aquilo que eu falo. Como é que nós anunciamos o reino do Senhor? Com palavras. É necessário que o reino seja anunciado com palavras, mas essas palavras não estão desassociadas da vida. Nós vivemos para mostrar a glória daquele que nos chamou para a sua glória. E à medida que nós desfrutamos de um relacionamento íntimo com o Senhor e vivemos uma vida para a glória do Senhor, nós podemos anunciar. Ou seja, nós fomos criados para alguma coisa. Nós somos algo para algo. Amém, queridos? E por último, nós vemos nessa relação, nós vimos a relação com Deus, a relação conosco, somos servos, entendemos que somos servos, reconhecemos e nos colocamos debaixo dessa dependência. E por último, Tiago diz aí que ele está escrevendo às 12 tribos dispersas entre as nações, e ele diz: saudações. Aqui Tiago está revelando a sua relação com estes irmãos. Tiago é esse que entende quem ele é, e porque ele entende quem ele é, ele considera outras pessoas. Ele não fica olhando só para si, ele não vive no egoísmo, ele é alguém que olha para os outros. Sabe que essa tripartição, relação com Deus, relação com a gente, relação com o próximo, você encontra ela em todas as Escrituras. Você encontra um bom resumo dela lá nos 10 mandamentos. Lembra dos 10 mandamentos? Eles falam dessa relação, começando com a relação com Deus, em que Deus diz: olha, não tenha outro Deus além de mim, não faça nenhuma imagem de divindade da qual você venha se prostrar, adorar e servir, não use meu nome de maneira vã, ou seja, não porte meu nome em vão. Lembre-se de guardar tempo para adoração e para descanso. Então essa primeira parte ele está falando da relação com Deus. Reconheça quem é Deus. Depois ele fala da relação com o próximo, e ele diz: honra teu pai e tua mãe. Relação com autoridade. Ele diz: não matarás, não furtarás, não dirás mau testemunho. Tudo isso em relação ao próximo. A gente mente para o próximo, a gente mata o próximo, a gente tira coisa do próximo, a gente não faça isso. Mas a última coisa que ele fala é da relação com a gente mesmo. Ele diz: não cobice. Não cobice o terreno do outro, não cobice a mulher do outro. Isso é relação com a gente. Isso não afeta o outro, isso afeta a gente. Isso às vezes o outro nem fica sabendo, mas a gente sabe, nosso coração sabe. Nós vemos essa estrutura nas Escrituras em todo o tempo. A relação com Deus,
a relação com o próximo, a relação conosco. E aqui Tiago começa a mostrar que na sua relação com Deus e consigo mesmo, essa relação de serviço a Deus, ele precisa considerar o outro. Ele precisa olhar para o próximo. E ele começa mostrando que ele enxerga o outro e os seus problemas. A expressão aqui é as 12 tribos dispersas entre as nações. Gente que já não fazia mais parte, que já não estava mais na sua própria pátria. Como nós vimos na semana passada, ele está escrevendo a um grupo de cristãos que, por ocasião das perseguições que se iniciaram com o martírio de Estevão, já não podem mais estar em Jerusalém, precisam estar longe da sua cidade natal, fugindo porque estão sendo perseguidos. Tiago está sendo compassivo. Tiago está demonstrando empatia, está reconhecendo os problemas. Não só isso, mas toda a carta aponta para problemas relacionais, problemas individuais, problemas religiosos, problemas espirituais. Tiago está em todo o tempo tentando ajudar, porque quando eu tenho um encontro real com o Senhor e vejo a minha vida como necessitada e dependente dessa relação com o Senhor, em que eu sou servo do Senhor, eu preciso me lembrar que eu faço parte de um todo, que eu faço parte de um grupo. Eu faço parte de um todo no sentido humano, de uma terra, e de um todo também no sentido espiritual. Faço parte de um povo de Deus. Faço parte de uma raça humana, da qual as pessoas dependem de mim e eu dependo das pessoas. Faço parte do corpo de Cristo, do qual pessoas dependem de mim e eu dependo dessas pessoas. Nós não fomos criados para vivermos isolados. Foi Deus quem disse: não é bom que o homem viva só. E ele não está falando só sobre casamento, está falando sobre gente. Tanto que logo em seguida ele diz: case-se, tenha filhos. O que ele está falando? Vamos expandir. Ele diz: encha a terra, nessa relação de comunidade. E Deus está sempre em relação comunitária. Você olha para o Antigo Testamento, você vê Deus não só separando indivíduos, Deus separa para si um povo. Se olha para o Novo Testamento, você não vê Deus simplesmente separando indivíduos. Deus separa para si um povo. Deus nos fez seres comunitários. Deus nos fez nessa inter-relação, nessa interdependência, em que nós precisamos uns dos outros e precisamos servir uns aos outros. Tiago diz: eu estou escrevendo para os meus irmãos que estão dispersos em tantos lugares, que estão passando por tantas dificuldades, com tantos problemas. E ele escreve com um intuito, o intuito de colaborar. Ele não é aquele que está falando mal pelas costas. Ele é aquele que está procurando orientar. Ele é aquele que está procurando encorajar. É aquele que está procurando consolar. Essa própria expressão é uma expressão de consolo. Ele diz: as 12 tribos dispersas entre as nações. Tiago está dizendo: vocês estão dispersos. Vocês não estão mais na sua pátria, mas lembrem-se, vocês são povo de Deus onde quer que vocês estejam. Vocês são as 12 tribos de Israel. Vocês são o povo de Deus. E este povo de Deus não está circunscrito a um pedaço de chão. Vocês são o povo de Deus. Estão dispersos. Tiago está trazendo consolo. Não só isso, mas Tiago também está trazendo encorajamento. A última expressão é a expressão que é traduzida como saudações, mas que pode ser traduzida também literalmente como alegrem-se, regozijem-se, coragem. Essas eram expressões comuns de saudação entre os cristãos, além do famoso graça e paz. Eles também diziam saudações, mas essas saudações diziam alegria, alegres, esforcem-se. Inclusive na sequência, no versículo 2, ele retoma esse assunto dizendo: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas tribulações. Tiago está dizendo: alegrem-se. Eu vou dar inclusive alguns motivos de alegria para vocês, algo que nós vamos ver nas próximas semanas. Mas ele diz: sejam encorajados, não fiquem cabisbaixos, vocês são povo de Deus. Não só isso, mas ele escreve uma carta cheia de instruções amorosas, mas também instruções duras. Tiago não quer ser parte do problema, ele quer ser parte da solução. Ele considera os outros e ele faz, dentro daquilo que está ao seu alcance, algo em benefício dos outros. E o que ele podia fazer a esta altura do campeonato era escrever. Devido à sua situação, às circunstâncias, pessoas espalhadas por todo o mundo conhecido,
Aquilo que ele podia fazer era orientar através de escrita. Tiago está colocando à disposição do reino aquilo que está ao seu alcance. E como é importante nós pensarmos nisso, queridos. O que é que está ao nosso alcance para fazer pelo reino? O que é que está ao nosso alcance para fazer pelos outros? Há muitos que querem fazer grandes coisas, mas o Senhor nunca nos pediu para fazer grandes coisas. Ele nos pediu para sermos responsáveis com aquilo que está à nossa mão. Ele nos pediu para que nós manifestássemos o reino dele onde nós estivermos. Lembro que na minha época de seminário, vez ou outra ia algum missionário na escola. Aí vinha alguém lá e falava da África, e mostrava as fotos da África, e falava das dificuldades da África, e acabava aquele tempo de exposição, e estava todos os seminaristas de joelhos dizendo: Senhor, nos manda para a África, Senhor, envia a gente para a África. Aí passava um tempo, vinha alguém lá do Nepal, e mostrava as necessidades. Aí na mesma semana estava todo mundo lá: Senhor, envia a gente para o Nepal. Gente que quer ganhar o mundo, e tudo bem, é ótimo, é bom que tenhamos o coração assim, mas às vezes não fazia nada em casa, não abençoava a igreja da qual frequentava, não era um bom filho, não era um bom amigo, não era um bom aluno, não representava o reino na sua própria cidade, e clamando que Deus fizesse grandes coisas lá longe. E tinha um professor de seminário que ele dizia: lembre-se de uma coisa, quem não é bênção perto, nunca será bênção longe. Veja, nós não estamos falando sobre relevância, nós estamos falando sobre postura. Quem não tem uma postura de abençoador, de generosidade, de amor, de serviço perto, nunca o será longe. E às vezes vemos coisas como essa, vemos necessidades e oramos: como é que eu posso resolver isso? E há coisas que a gente não pode resolver. Há muitas necessidades para o reino, há muitas pessoas que nunca ouviram falar de Cristo, e você não pode pregar para todas essas pessoas, mas há um grupo de pessoas que você está próximo, há um grupo de pessoas às quais você tem condições e até consegue enxergar as necessidades. Sirva ao Senhor dentro das suas condições. Essa era a condição de Tiago. Tiago está escrevendo uma grande carta. Talvez Deus nunca precise que você escreva uma carta para toda a igreja espalhada no mundo. Essa era a condição de Tiago. Mas o que é que está ao seu alcance? O próprio Tiago vai nos dizer aí no capítulo 2, lá no versículo 15, Tiago 2,15, ele fala: se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Tiago não só está demonstrando uma extensão ministerial, não só está mostrando o que é que ele pode fazer dadas as circunstâncias, mas ele está ensinando também que nós precisamos olhar para as necessidades que estão ao nosso redor, das quais nós temos condições de tocar. Tiago está aqui dentro de uma condição, expondo aquilo que foi chamado para fazer, e tem isso também, Deus nos chamou para fazer certas coisas, e precisamos entender logo quais são essas certas coisas, há características específicas que Deus nos deu, para desenvolvermos ações específicas, e quanto antes nós descobrirmos isso, mais nós podemos gastar tempo com essas coisas, nas quais nós somos mais efetivos e mais úteis. Um texto que sempre me vem à mente quando pensamos nisso, é Atos capítulo 7, de Atos 7, há uma crise no meio da igreja, há um grupo de cristãos que dizem: olha, a gente não está recebendo as assistências sociais como todo mundo está recebendo, as nossas viúvas inclusive, parece que estão sendo deixadas de lado, enquanto as viúvas dos outros, do outro grupo de cristãos, parece que estão sendo mais atendidas. E os apóstolos dizem: isso é válido, essa reclamação de vocês é válida, mas façam o seguinte: escolham entre vocês pessoas fiéis, tementes a Deus, que possam servir as mesas, porque não convém que nós, os apóstolos, negligenciemos o ministério da palavra e da oração para servir as mesas. Porque servir as mesas era algo pior, ruim? Para os apóstolos que foram chamados para outra coisa, sim.
Deus nos coloca em determinados lugares para sermos efetivos em determinadas coisas. Isso não significa que nós não vamos fazer outras coisas, mas precisamos entender para que é que Deus nos chamou, para que nós possamos dar àquelas coisas prioridade. Mais do nosso tempo, mais do nosso esforço, mais da nossa efetividade. Tiago está aqui mostrando com esta carta que ele entende as necessidades e que, na medida das suas capacidades e possibilidades, ele faz alguma coisa em relação aos outros. Amém, queridos? Se te perguntassem quem é você, qual seria a sua resposta? Qual a sua consciência em relação à sua relação com Deus? Qual a sua consciência em relação a você mesmo? Você é pautado por status, por expectativas suas, de outros? Ou você é pautado numa relação em que entende que é servo de Deus? Veja, você não é um profissional cristão. Você é um cristão profissional. Você não é um pai cristão, uma mãe cristã. Você é um cristão que é mãe, que é pai, que é professor, que é patrão, que é empregado. E entender isso faz toda a diferença. Entender que eu não sou um mero trabalhador que tem uma religião, mas entender que eu sou a própria expressão de Deus e que em cada lugar onde eu estou, cada coisa que eu faço, tem que de alguma forma trazer glória para o Senhor. Seja através de uma vida responsável, seja através de uma vida que louva a Deus pelas coisas que Ele tem feito, seja através do testemunho de Cristo verbal, de apresentar a Cristo verbalmente. Mas nós precisamos pensar, será que a forma como eu trabalho glorifica a Cristo? A forma como eu trato os meus funcionários glorifica a Cristo? A forma como eu trato o meu patrão glorifica a Cristo? A forma como eu administro o meu tempo, as minhas energias, o meu dinheiro, glorifica a Cristo? Que afinal, tudo vem a partir dessa identidade. Servos de Deus e de Cristo. Amém? Que o Senhor nos ajude a definirmos a nossa identidade, a entendermos a nossa identidade e a vivermos esse espelho dessa identidade no nosso dia a dia. Uma relação correta com Deus, com a gente mesmo e com as pessoas.